Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês dois novos comandos muito importantes para a identificação de novos dispositivos na máquina, principalmente aqueles dispositivos de armazenamento em massa, que foi o objetivo da nossa aula anterior. Então, quando nós temos um novo HD, um novo dispositivo HD ou um pendrive, por exemplo, uma unidade de fita magnética, que nós queremos identificá-la e configurá-la no nosso Linux, a gente tem que identificar. A gente viu na aula anterior o fdisk-L, a gente viu a consulta do log que é gerado lá no dmesg, lá no /var, log, dmesg, uma outra possibilidade. E aí eu estou trazendo mais outras duas possibilidades. Eu até citei na aula anterior, mas a gente não reproduziu o LSHW. O LSHW, ele traz uma listagem para você de todos os dispositivos da máquina. Tudo que o hardware possui. Seja ele um HD, um mouse, teclado, né, placa de som, todos os dispositivos. E também a gente tem o LS-BLK. O BLK é de bloco, né? Os dispositivos de armazenamento em bloco. Aí ele dá uma filtrada maior. Ele traz somente aqueles dispositivos tipo HD, né? Tipo unidade de fita magnética, tudo que for em armazenamento em blocos, que pode ser consultado, né, acessando blocos, esse comando ele faz essa listagem para a gente, quando ele identifica esse hardware na máquina. Então a gente vai reproduzir aqui. Tá joia? Trouxe só essa tela aqui para vocês fixarem a saída do LS-BLK. Essa daqui, ele traz para a gente os dispositivos que a máquina encontra. No caso, somente os discos de armazenamento, né? Então ele vai encontrar aqui, ó. Deixa eu abrir a minha caneta aqui. Então ele encontrou aqui, ó, o SDA1, e aí informa lá, o SDA1 tem 3 GB. Aí, né, o primeiro é o disco SDA, né, e o SDA1 tem 3 GB. Então quer dizer que a partição toda está se utilizando todo o espaço. A gente tem o SDB, que é o segundo disco, tem 2 partições, SDB1 e SDB2. Então tá aí as informações. O SDB, ele possui 4 GB, tá? 4 GB. E o SDB1 e SDB2, cada um possui 500 MB. Já? E o SDC, são 3 discos, né, que o SDC possui. E aí tá lá, ó, o SDC, que é o disco, possui 20 GB. E aí a gente tem lá, ó, as 3 partições usando aquele espaço ali, ó. E o LSHW, ele traz um detalhamento muito maior dos hardwares, de todos os dispositivos que tem na máquina. E aí ele dá um resumo ali detalhado. Então vamos reproduzir aqui para a gente ver qual é a saída deles. Então, vamos até relembrar, né? O fdisk -L é uma possibilidade, ele dá lá os dispositivos que existem na máquina para a gente poder utilizar o fdisk para particionar um determinado HD que a gente escolhe ali. Nós temos como dar um cat, né, e visualizar, tá, lá no /var log o dmesg log dmesg e dar uma filtrada aqui, ó, com grep tudo que tiver SD, né? Então ele trouxe lá, ó, os dispositivos para a gente. É uma forma da gente visualizar. E aí, vou apresentar para vocês os 2 novos comandos. Primeiro que eu vou mostrar aqui é o LS-BLK. Ele traz os dispositivos de armazenamento em bloco, ou seja, os HDs da gente. E aí ele traz um resumo ali, um pouco mais especializado, né? Ele mostra uma árvore de hierarquia aqui, ó. Então, o disco SDA, né, leve em consideração que ele está lá no /dev, né?
Ele não mostra o /dev aqui, mas é um dispositivo, então a gente sabe que está lá. Quando a gente for fazer qualquer tipo de manutenção, montagem, a gente considera estando lá no dev, né? Então, SDA, o primeiro disco, então está aqui, ó, todas as informações, aquele print que eu dei e trouxe para vocês. Então, gravem, pessoal, essa saída aí que vocês estão vendo. Ela é importante, né? Porque na hora de uma prova vocês vão visualizar que esse comando, além de dar aquela árvorezinha ali da hierarquia do disco e suas partições, ele dá lá o espaço que cada uma consome. Ele fala aqui, ó, se é somente leitura, o disco está 0 aqui, porque ele não é somente leitura, ele é read e write, né? Então ele grava também. E o tipo, se é disco, se é uma partição, e o ponto de montagem que aquele dispositivo está. O outro comando, ele é o LSHW. Ele lista para a gente todos os dispositivos que tem na máquina. De HD, a pendrive, placa de rede, som, né? Mouse, teclado. Então, vamos lá. LSHW. HW de hardware, né? Então, ele demora um pouquinho para processar, porque ele vai consultar o kernel e testar cada um dos dispositivos, se ele é verdadeiro ainda dentro da máquina. Ele não consulta um banco de dados, ele consulta o kernel em tempo de execução. Então, ele traz para a gente aqui, ó, todos os dispositivos. Tá? Então, aqui no final estão os dispositivos de dispositivo em massa, né? Tipo HD. Então, estão aqui SCSI 0. Ele trouxe aqui, ó, olha o SDA aqui, ó, o SDA /dev SDA. Ele colocou aqui o tamanho. E aí ele me dá mais informações. Olha o SDC, SDC1. Só que aí você tem que sair catando dentro dessa saída aqui diversos dispositivos. E aí fica chato às vezes se você tiver um hardware muito grande, tem muita coisa, essa saída seja muito grande. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode dar uma filtrada, né, gente? A gente pode usar o grep lá na saída, né, dele. Então, a gente vai dar lá um LS, HW, vamos usar o pipe aqui e enviar esse cara para o grep. E aí a gente dá uma filtrada aqui, ó, com SD. SD levando em consideração que a gente sabe que o dispositivo que a gente plugou na máquina, ele é tipo SCSI ou SATA. Se eu tivesse querendo tentar listar algo que fosse um IDE, por exemplo, então teria colocado para filtrar aí por HD, né? Teria ser HDA, HDD, alguma coisa, né? HD alguma coisa. Então ele trouxe para a gente aí, ó, o dev SDB, as duas partições dele, aliás, 3, né? Então o SDA, uma partição, o SDC tem 2 partições. Ele não dá muito detalhe, mas ele encontra o hardware, que é o principal para a gente poder, depois disso aqui, de identificar, a gente poder seguir com as outras etapas para colocar em funcionalidade, em operação, aquele meu novo hardware. Então, só relembrando vocês, a gente tem aqui, ó, a primeira etapa no fluxo aqui de manipulação de partições é identificar o nosso dispositivo, o nosso hardware. Depois a gente vai usar o FDisk ou o Parted, né? E a gente tem as variações do FDisk, né? O SFDisk, o CFDisk, que são front-ends. O Parted, que trabalha no prompt ali no shell, a gente tem a versão dele para interface gráfica, que é o gparted. A gente viu na aula anterior. Depois de particionado, a gente passa para outra etapa, que é formatar o nosso disco, né, o nosso sistema de arquivo. A gente escolhe a partição e formata. Depois disso, a gente já está em condições de montar aquela partição que está formatada em algum local, em algum ponto de montagem no nosso sistema operacional. E aí a gente tem a possibilidade de colocar lá no FSTab para que toda vez que o sistema ele inicie, ele monte automaticamente aquele nosso dispositivo, né? Aquela nossa partição. Então, a gente fecha o ciclo de gerenciamento de um determinado dispositivo de armazenamento em massa. Identificamos, particionamos, formatamos, montamos,
para deixar ele em condições de uso. Então era isso que eu tinha aqui para passar para vocês, esses 2 novos comandos que são importantíssimos. Gravem a saída dele, a importância dele, a finalidade dele, porque se cair na prova, ou também no dia a dia de trabalho, vocês vão poder aplicar esses conhecimentos e com facilidade administrar qualquer servidor Linux. Pessoal, então é isso aí, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.